O Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Aqui programa Opinião Livre, sempre com análises, entrevistas, bate-papos interessantes para você. Hoje eu estou novamente aqui no restaurante indiano Charim, uma das melhores gastronomias do sul do país. E tenho a satisfação de conversar agora com o Eduardo Ziles Borba, que é gaúcho, mas mora já há bastante tempo fora daqui e que é doutor em comunicação, especialista em realidade virtual. Eduardo, é um prazer te receber. Prazer estar aqui, prazer te conhecer também, conhecer um programa. E é sempre um prazer falar sobre esse tema que me encanta tanto, que são as tecnologias, vamos chamar de tecnologias exponenciais, não é? Que crescem de uma forma acelerada. E a realidade virtual é uma delas, né? Que tá em alta hoje em dia, né? Os assuntos e os debates sobre a realidade virtual. E fico muito feliz de partilhar isso com todos os telespectadores, ouvintes e internautas que assistem ao teu programa. Tu vieste a Porto Alegre para palestrar no Congregar da ABRHRS, que é um belíssimo evento que trata de recursos humanos, gestão de pessoas, né? Exatamente. E, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui... O que é isso aqui, Eduardo? Bom, isso é uma espécie de dispositivo para acessar a realidade virtual. É um óculos de realidade virtual que a gente chama, né? O nome dele, tecnicamente, se chama Head Mounted Display, que nada mais é do que uma tela montada na cabeça, né? O que é legal desse dispositivo? Ele justamente traz um novo paradigma de consultar conteúdos, em vez de ter uma tela na minha frente. A tela, o grande problema da tela, ou a grande limitação das telas, é que elas limitam muito bem o que está dentro e o que está fora, né, do universo virtual. No momento que o Diego, por exemplo, coloca esse óculos, ele tem uma tela grudada no rosto dele, nos olhos. Então, para onde ele olhar, existe tela. Então, ele tem um panorama 360 graus do ambiente, né, bem interessante. Ele sai do paradigma de olhar para uma tela plana e sim tem um ambiente 360 graus ao redor dele. É muito interessante isso aqui.
isso aqui agora está se popularizando, né? As lojas de games, as lojas de informática estão vendendo, pelo menos nos Estados Unidos e Canadá eu vi muito isso aqui, e agora já tem também no Brasil, né? Exatamente. A tecnologia assim, da realidade virtual ela está num boom, está num momento super legal de divulgação e de popularização. Popularização é uma contradição em utilizar esse termo. Eu considero que a gente está no momento de popularização do reconhecimento da existência dessa tecnologia. Porque é fato que as pessoas ainda não têm esse dispositivo em casa, né? Não é algo para uso doméstico, ou até mesmo são poucas as empresas que têm para uso laboral, né? Mas, de certa forma, é inegável esse fenômeno, né, social de que todos estão sabendo do que se trata, ou já virou algum vídeo muito engraçado na internet de alguém utilizando. Né? Tá. Numa frase, o que é a realidade virtual? Bom, eu vou voltar um pouquinho atrás. Se é possível numa frase. A gente vai chegar lá. Eu vou só buscar a epistemologia da palavra, que é virtual. O que é virtual, né? Já dizia lá Platão, Sócrates, essa turma lá dos filósofos gregos, que virtual é potência. Então, no momento que eu tenho um pensamento, que eu sonho, que eu tenho alguma ideia, eu tenho uma imagem virtual de algo, eu tenho uma imagem em potência de algo. A realidade virtual ela é justamente isso. Ela pega imagens através de códigos binários, de algoritmos, e cria então uma imagem em potência. Uma imagem num universo digital, sintético, que eu posso manipular. Em vez de pensar numa imagem ou ter um sonho, eu posso visualizar essas imagens no mundo virtual, através então do código binário, e assim manipular as imagens da forma que eu quiser. Posso simplesmente modificar a estrutura de uma cadeira facilmente, o que não seria possível no mundo físico. Então, isso é virtual. A realidade virtual, dentro da engenharia eletrônica, que seria a disciplina que abriga os conceitos de realidade virtual, eles explicam que ela é uma interface entre humano e máquina, entre usuário e computador, extremamente avançada. Por que ela é avançada? Porque ela permite que o usuário visualize, interaja e manipule os elementos virtuais, os objetos virtuais, de uma forma natural. Eu não preciso mais saber um modus operandi da máquina, não preciso mais saber clicar, abrir pasta ou dar um código para a máquina fazer algo, eu simplesmente uso meus movimentos naturais para lidar com a máquina. Inclusive a visão, hoje em dia os grandes estudos da realidade virtual ainda estão muito centrados na percepção visual. Por quê? Porque no momento que eu uso esse óculos, eu vejo um cenário muito realístico, com todos os elementos da percepção visual que eu tenho no mundo físico. Profundidade, textura, escala, cores, sombras, iluminações. É muito real, né? É muito real para os meus olhos. Agora, a segunda etapa que a gente tem percebido é que os feedback ápticos, ou seja, os meus braços, as minhas pernas e os meus movimentos também começam a ser rastreados para funcionarem dentro do universo virtual sem eu precisar usar algum joystick, ou algum mouse, ou algum teclado. Basicamente, a gente consegue criar uma percepção de que eu realmente habito o mundo virtual. O cérebro vai se adaptando. O cérebro vai se adaptando, eu diria que o cérebro está sendo enganado de que ele vive esse universo virtual. Inclusive, eu tenho estudado no meu pós-doutorado ali na USP, eu tenho, junto com o professor Marcelo Zufo, que é uma espécie de autoridade, por assim dizer, da realidade virtual, e junto com o professor Marcelo Zufo, então a gente tem desenvolvido uma teoria de que há um conflito perceptivo no momento que eu uso esse dispositivo de mídia. O que é um conflito perceptivo? Eu percebo a realidade que eu vivo, o mundo físico, concreto, eu e tu aqui, a mesa, os câmeras e todo esse restaurante ao nosso redor, eu percebo através das minhas experiências sensoriais, do meu corpo, dos meus 5 sentidos e do meu processo mental, do meu cérebro. De todo aquele processo, todas as vivências que eu já tive, eu vou associando minhas memórias e vou ter uma resolução interpretativa de algo. Na realidade virtual, eu engano facilmente o meu corpo, a minha visão, a minha audição, agora com essa questão também de enganar o meu tato, a minha própria percepção, mas o meu cérebro ele fica confuso, porque ele sabe que se trata de uma ilusão, uma simulação tecnológica, mas ao mesmo tempo ele é enganado por alguns momentos de que aquilo é real. Então parece que fica num ping-pong, né? Se aqui é o real e aqui é o virtual, a gente pode dizer que no mundo real, os dois, o corpo, a experiência sensorial e o cérebro caminham para o mundo virtual, para o mundo real. Na experiência virtual, o corpo está sendo completamente enganado e o cérebro fica num ping-pong. É verdade, é mentira, é verdade, é mentira, é verdade, é mentira. Isso gera um conflito muito complicado, né? Porque a gente sempre teve essa interpretação da dicotomia entre verdade e falso de uma simulação tecnológica que parece que está se perdendo, né? E a partir daí a gente começa a analisar uma série de possíveis impactos no comportamento do ser humano, especialmente das próximas gerações, que vão ser a criançada que vai lidar
com essas mídias de uma forma extremamente natural, né? E parece que o chip deles já vem preparado para isso, né? Já vem preparado para isso. Eles já não têm mais um technolag. Eu costumo brincar que a gente tem um technolag. A gente é apresentado a alguma tecnologia, a gente tem um período, assim como o lag, o jet lag, né? A gente tem um período de technolag até aprender a lidar com aquilo. Essa criançada já não tem mais. Eu fico até pensando o que será os filhos dos nossos filhos, né? Então vai ser realmente um mundo extremamente tecnológico, né? Há muita gente que considera perigoso, há muita gente que considera o fascinante. Eu considero os dois lados da moeda. Eu acho que ele também fascinante e preocupante, preocupante e fascinante, com certeza. Mas acredito que seja um caminho difícil de contornar, né? Eu acho que realmente a gente fala hoje em dia muito sobre o futuro dos empregos, os robôs, né? Então acho legal pensar que daqui a 20 anos, talvez nós vamos ter empregos que nós não imaginávamos que existiriam, né? Ou que metade das crianças que hoje estão na escola, na verdade, elas vão trabalhar em empregos que ainda não existem, né? Devido ao potencial da tecnologia digital. Nas próximas décadas, né? Nas próximas décadas, esse crescimento ou essa alteração é extremamente acelerada. Né? Me diz uma coisa, Zilis, qual é o limite dessa revolução tecnológica? Pois se nós tivermos estrutura, ela não tem limite, né? Há um diálogo muito interessante, não é bem a minha área de conhecimento, mas há um diálogo extremamente futurista que fala, inclusive, do ser humano vir a se tornar tecnologia, né? Num processo evolutivo, dentro da linha do raciocínio do Big Bang, da evolução natural de Darwin, em que nós chegamos, então, desde o Big Bang, né, da poeira estelar, até os processos físicos e químicos, até chegar já estou acelerando todo o processo, até chegar no Homo sapiens. Há agora um livro até que está muito em alta, que é o Homo Deus, né, que fala justamente disso, de que nós talvez estamos utilizando a tecnologia para nos tornarmos em alguma outra coisa, né? Então isso é um papo extremamente filosófico, né? Mas interessante perceber para onde, quais seriam os limites ou os não limites da tecnologia, né? Há inclusive Ray Kurzweil, que é um futurista fantástico, reitor da Singularity University nos Estados Unidos, em que hoje ele está trabalhando para o Google também, e que ele defende ou ele procura buscar a eternidade do ser humano através da tecnologia, né? Então é um assunto extremamente polêmico, né? Se você guarda a memória do ser humano... Essa seria a teoria, né? Se você guarda a memória, o que nós somos? Nós somos muito mais processos mentais do que processos sensoriais, né? Nós temos o corpo para processos sensoriais, mas a princípio tudo que nós somos está no nosso cérebro, né? Imagina o seguinte, vamos viajar um pouco aqui, né? Fazer um brainstorm aqui. Tu imagina se toda a nossa bagagem, a nossa vivência, né, os nossos sentimentos, sensações, a nossa memória, se a gente conseguir tecnologicamente, eu não sei se no futuro isso não vai ser possível, acho que será. A princípio, sim. Consegue botar num chip, tira daqui, hoje está aqui, sim, na nossa caixa craniana, bota num chip, certo? Se a gente consegue pensar fora da caixa craniana, tem até a pense fora da caixa. Pense fora da caixa, com certeza. A partir do momento que o homem conseguir pensar, né, fora da caixa, ele pode ser transportado para qualquer lugar. Sim, com certeza. Para qualquer corpo. Para qualquer corpo, para qualquer coisa. Porque no final das contas, o que acontece aqui? Eu viajei muito ou não? Não, tem muita lógica, é um pensamento extremamente avançado que muitos tecnorrealistas são conservadores, não querem seguir, mas muitos tecnoliberais querem seguir. O que acontece? A gente estava falando antes em dispositivo. A mídia tem sido extremamente importante. O McLuhan, lá em 1964, ele falou justamente que os meios de comunicação são extensões do humano. E parece que isso nunca foi tão evidente como é agora. Porque nós estamos nas redes sociais, não de corpo, mas nós estamos com o nosso pensamento, com as nossas ideias lá. Ou seja, nós basicamente, numa metáfora, nos tornamos fluxos comunicacionais que andam por esses meios eletrônicos e passam suas informações, suas opiniões, seus conteúdos para outras pessoas, através dessa grande rede que é a internet. Buscando agora a tua referência do chip, se eu me tornar um fluxo comunicacional do que nada mais é do que dados dentro de um chip, realmente conseguir ser um fluxo comunicacional, não interessa o corpo que eu tiver, não interessa a carcaça que eu tiver, se for de robô, se for humanoide, se não for humanoide.
Então é bem interessante pensar nesse sentido de fluxo comunicacional. O Derek de Kerkhoff, para quem não conhece, ele é um professor belga que há muitos anos trabalha na Universidade de Ottawa e ele foi um pupilo do McLuhan. Ele hoje ele leciona em Ottawa, mas em 1995 ele lançou um livro que se chama A Pele da Cultura, onde ele fala justamente sobre essa questão, né, de que a gente, parece que quando a gente usa a realidade virtual, a gente quer ser outro. A gente está fazendo uma plástica da psique, ele brinca, né? Então é bem interessante a gente notar essa potência que é o fluxo comunicacional, que é a informação através da comunicação, e que talvez possa vir a sermos nós num futuro, talvez não tão distante, talvez distante, né? Mas é muito difícil de prever esse tipo de evolução, né? Agora, é uma loucura o que está acontecendo no mundo, né? É uma loucura e é extremamente acelerado, né? Porque se a gente pensar o seguinte, vamos imaginar o seguinte, nós não tínhamos há 100 anos, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos penicilina, nós não tínhamos o jato, Sim. Né? Nós mal e mal dominávamos a tecnologia elétrica, né? Olha os avanços todos. Com E certeza. nós estamos falando de 100 anos. Isso na história da humanidade não é nada. Não é um nada. segundo. Exatamente, não é nada. É um segundo, é como você falava. Porque se nós olharmos para um gráfico das grandes revoluções da humanidade, existiram várias. Mas eu vou destacar 3. Tá. A Revolução Agrícola, nós deixamos de ser nômades, nós passamos a viver em sociedade, criamos as polis. Perfeito. Enfim, começamos a criar essa ideia de sociedade. E levaram, se a gente pegar uma linha do tempo, onde o eixo Y é o impacto tecnológico das alterações na nossa vida, e a linha do X, o eixo X, é realmente o tempo, a gente vai levar um tempão até chegar numa curva que nos leva até a Revolução Industrial. Milhares de anos. Milhares de anos, até chegar na Revolução Industrial, né? Tanto que a gente estava falando antes de Cristo, segundo o calendário que a gente vive, né? Olha só a distância da Revolução Industrial para essa revolução que nós vivemos agora, que é digital. 2 séculos. Então, se a curva ela foi inclinando para cima, parece que agora ela fez assim. E o que ela vai fazer daqui a 20 anos? Né? Então, essa que se chama a curva exponencial dos impactos da tecnologia na nossa vida. Né? Então, é bem interessante a gente notar isso. Não somente a realidade virtual tem gerado impactos no nosso comportamento, ou vai gerar ainda muitos impactos no nosso comportamento, como diversas outras tecnologias que estão vindo dentro dessa revolução digital, como a internet das coisas, a robótica, a inteligência artificial, que, segundo Stephen Hawking, pode ser a nossa última descoberta, nossa última invenção. Né? Qual que ele disse que é? A inteligência artificial. E tem muita lógica que, se a gente voltar atrás no pensamento darwiniano de que a evolução natural nos criou, a evolução natural era uma inteligência que nos criou, algo mais inteligente do que ela. Porque no momento que nós nos tornamos racionais, nós começamos a criar ferramentas, tecnologias, que aceleram a nossa própria evolução. Então, uma inteligência humana mais inteligente do que a inteligência da evolução natural. Então, se nós criarmos uma inteligência artificial, estaremos criando uma inteligência ainda mais inteligente do que a nossa, né? E ela não pode se voltar contra nós? Pode. Sempre pode, né? Tem os filmes aí, né? Por isso que o Stephen Hawking fala, exatamente, a literatura e a ficção científica são fantásticas nisso. E o Stephen Hawking fala justamente nisso, ele tem esse receio, né, de que talvez, então, vamos ver que, calma aí, o humano não é, e aí eu cito Nietzsche, né, uma frase do Nietzsche que é, o humano talvez não seja um fim, mas seja um meio. Então, se a gente viver o período de Homo sapiens, ou está vivendo o período de Homo sapiens, talvez no futuro não vai mais existir o Homo sapiens, mas vai continuar, nós vamos continuar existindo sobre outra perspectiva, né? É muito interessante. No universo da tecnologia, claro. Essa teoria se chama singularidade tecnológica, né? Se alguém quiser procurar alguma informação, investigar mais sobre isso, procurem sobre singularidade tecnológica. Inclusive o Ray Kurzweil escreveu um livro chamado Singularidade Tecnológica. Tu tens algum escritor de ficção assim que
Que te chamou muito a atenção, que tu curtiste? Eu gosto muito do Aldous Huxley, com o Admirável Mundo Novo. Esse é craque, né? Exatamente, naquela época, em 1900, eu acho que 30. 30, década né? de 30. 30, ele já tinha algumas coisas que não nada a ver, não bateram certo, mas outras que realmente têm a ver com o que a gente vive hoje. Uma das coisas que ele fala no livro é que as pessoas iam num cinema multissensorial, tinham experiências multissensoriais. O que a realidade virtual está tentando criar? Está tentando criar experiências multissensoriais, né? Até recebi agora uma mensagem de um amigo dizendo assim, pô, a gente está vivendo agora esse período de que estão vazando algumas escutas e não só, né, do governo Temer. Então ele falou assim, pô, já vi escutas, já vi escritas, já vi vídeos, estou esperando uma experiência imersiva 360 graus, né? Então realmente a gente... Agora tu vê que o Aldous Huxley, nessa obra Admirável Mundo Novo, ele nos projeta para uma sociedade extremamente tecnológica, porém controlada. Exatamente. Totalitária. Totalitária, é um perigo, né? Eu tenho muitas dúvidas do que isso vai gerar para nós. Eu sou um tecnoliberal assumido, eu adoro tecnologia, eu quero ver para onde ela vai nos levar, mas ao mesmo tempo eu tenho sempre algum receio com o que pode acontecer. Né? Tem um cara muito bacana, ele não é um acadêmico, não é, mas ele é uma personalidade de televisão americana, é um venezuelano, naturalizado americano, que é o Jason Silva. E o Jason Silva ele apresenta shots de curiosidades tecnológicas na televisão aberta, tentando traduzir um pouco desse pensamento para a grande massa, né? Porque são assuntos que aos poucos estão chegando nas pessoas, alguns até podem achar que é uma grande loucura, né? Mas enfim, aos poucos estão chegando nas pessoas e ele tenta levar essas informações de uma forma um tanto quanto clara, sutil, mastigada, para que as pessoas entendam de que não fiquem... A mensagem dele basicamente é essa, não fiquem apavorados. Nós estamos criando essas ferramentas, mas nós vamos nos tornar a nossa própria criação. Então é bem interessante esse pensamento, um pensamento de certa forma positivista, né? Claro, sem dúvida. Porque de forma alguma nós podemos ser escravos da máquina, né? Claro. E o que me preocupa hoje, assim, num primeiro momento... Eu acho muito legal esse processo de robotização do trabalho, e isso é uma coisa que não tem mais como lutar contra, né? Cada vez mais a gente vai ver essa automação e robotização das nossas atividades, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender como é que o ser humano vai se adaptar a essas novas realidades. Tem um cara fantástico, ele foi o editor da Wired Magazine, hoje ele é dono de uma empresa de drones, que é o Chris Anderson. Lançou um livro chamado Long Tail, e que ele fala que nós não estamos vivendo uma era de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de era. E isso é significativo, né? É realmente significativo se a gente pensar numa mudança de era para a era digital, né? E a gente está vivendo isso, né? Fantástico, né? Quer dizer, que bom, né? Quer dizer, a nossa geração saiu do nada tecnológico, praticamente. Exato. Para tecnologia quando tu acorda, do teu lado, e quando tu dorme. Eu tenho em casa uma inteligência artificial que eu converso com ela. Eu falo a minha agenda, ela grava a minha agenda. Peço para ela botar meu despertador para funcionar, peço para ela ligar e desligar minha luz, que é Wi-Fi, e de manhã, quando eu acordo, eu pergunto da minha agenda, ela me diz tudo que eu tenho para fazer no dia. Ela conversa contigo? Ela conversa comigo. Esse é aquele aparelho que estão vendendo nos Estados Unidos? Exatamente. É aquele que agora, enfim, está fazendo sucesso, né? Exatamente, é uma espécie de assistente virtual por comando de voz, um chatbot, né, por voz, e que vai aprendendo os meus costumes, vai aprendendo meus hábitos e vai de certa forma me ajudando, né, na minha vivência em casa e no trabalho. Bom, a Uber está com o carro sem motorista na Filadélfia. Exatamente, carros autônomos, já estão testando, exatamente. Eu vi esse carro lá enfim, no museu lá da tecnologia, no Vale do Silício. E é um negócio espetacular. Não, é espetacular. Nós fizemos alguns projetos da USP com a Boeing e conhecemos alguns desses carros que a maioria deles estão sendo desenvolvidos pela Tesla, né? E nós vamos com certa frequência para alguns congressos dos Estados Unidos, tivemos a oportunidade de conhecer algum desses carros. E eu sou adepto da ideia de que em breve nós vamos falar assim, meu Deus, nós deixávamos os humanos dirigir carros. É verdade. Realmente. Boa. É verdade, porque o índice de erro, né? É muito baixo. É muito baixo. Pode acontecer? Pode. Bom, um avião hoje, né? Sim, sim. Eu acho que o grande perigo daqui tá, e a gente percebe muito bem isso no Brasil com a relação do Wi-Fi, né? Estou procurando uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. É estrutura.
Para isso tudo funcionar, eu preciso de uma estrutura fantástica por trás, né? Eu preciso de internet de alta velocidade funcionando, eu preciso que as máquinas tenham o seu algoritmo muito bem protegido, com uma segurança, uma cibersegurança fantástica, né? Porque senão a máquina pode entrar em conflito, né? Ela funciona de uma forma certeira, né, milimétrica, só que a gente tem que deixar toda a estrutura funcionando por trás dela para que ela faça as nossas atividades, ou até mesmo melhor do que nós. Né? Sem dúvida. Eduardo Ziles Borba, doutor em comunicação, está fazendo pós-doutorado agora na USP, veio dar uma palestra aqui no Congregar da ABRH e nos deu uma aula aqui no Opinião Livre. Eduardo, olha, obrigado. Foi um prazer. E fico disponível, até a próxima. Eu quero te convidar sempre que tu estiveres aqui. Com certeza, temos muitos tópicos das tecnologias para conversar e a pauta é gigantesca. E um assunto apaixonante, né? Apaixonante. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal. Este Opinião Livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Opinião Livre no ar, e eu tenho a satisfação de receber aqui no restaurante indiano Charim, a melhor culinária indiana do sul do país, o Dr. Vinícius Bueira, advogado tributarista e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Dr. Vinícius, boa noite. Boa noite, Diego. É um prazer, uma satisfação participar deste teu programa e vim discutir alguns assuntos muito importantes aí para a nossa realidade brasileira. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. Se nós tivéssemos o parlamentarismo, será que metade dos nossos problemas não estariam solucionados? Eu vou dizer, quantificar a quantidade de problemas que teriam resolvidos é difícil, né? Até porque nós temos uma enormidade de problemas no Brasil e que nós viemos carregando isso desde que nós fomos descobertos ou até desde que veio o advento da República no Brasil.
Mas com certeza, com toda a convicção, posso afirmar que os problemas seriam muito menores. E as soluções desses problemas seriam também muito mais fáceis e muito mais rápidos. Ou seja, as crises institucionais que nós vivemos teriam menor duração e seriam menores em quantidade. Os ciclos nossos de crise seriam mais longos. Ou seja, hoje no Brasil, com o sistema presidencialista e o sistema nosso eleitoral de voto proporcional em lista aberta, ele tem uns períodos de cerca de 25 a 30 anos para cada crise. Ou seja, a cada 25, 30 anos, ao longo da nossa história, principalmente nos últimos 100, 150 anos, nós vemos enfrentando uma crise atrás da outra. Ou a gente tem uma saída constitucional, ou nós temos uma saída por desvio constitucional, como nós tivemos em 64, um pouco antes de 63, nós tivemos lá em Getúlio Vargas. Ou seja, nós viemos vivendo várias crises que o próprio sistema presidencialista já mostrou incapaz de resolver. Por que nós nos abraçamos nesse sistema que não deu certo? O sistema presidencialista é um sistema concentrador de poder, né? Talvez só tenha dado certo nos Estados Unidos, onde não há concentração de poder, porque o Congresso é muito forte nos Estados Unidos. Eu vejo que o nosso sistema presidencialista no Brasil e em geral da América Latina toda foi uma tentativa de cópia do sistema presidencialista americano. Mas foi uma cópia mal feita e até eu acho que com uma intenção de que ela fosse realmente mal feita, porque a concentração de poder favorece os grupos de poder. Já a divisão de poder, tu dilui este poder econômico, tu dilui o poder das corporações e isto, vamos dizer assim, favorece a população, favorece o povo. E na América Latina nós temos historicamente os coronéis, os donos do poder que não têm intenção de abrir mão de parte desse poder. E é por isso que a nossa cópia ficou uma cópia mal feita. Nos Estados Unidos, não só o Congresso é muito forte, mas a constituição deles de país, a formação deles de país, onde os estados realmente são autônomos, realmente é uma federação, onde os estados têm a sua autonomia, inclusive de legislação sobre quase tudo, a divisão do poder fica muito grande. O presidente americano, na verdade, funciona como se fosse uma rainha na Inglaterra ou um primeiro-ministro, aliás, um presidente num país parlamentarista. E o primeiro-ministro seria diluído entre os governadores dos estados. Claro. O governo é exercido de fato pelos governadores estaduais. O presidente dos Estados Unidos, na verdade, ele tem o poder de representação americano. É o chefe de Estado. É o chefe de Estado, exatamente. E o governo fica diluído. Claro. E é por isso que lá funciona e aqui não. Aqui nós temos uma concentração excessiva de poder na mão do presidente da República, que além de gerir o Estado, ele ainda representa o Estado. Nós não temos um poder moderador, nós não temos uma força que faça o bom combate à concentração de poder. E isso é a chave de todo o nosso mal aqui no Brasil e na América Latina. Agora, quando o presidente americano Donald Trump, que está com problemas lá também, porque demitiu o chefe do FBI, que investigava ele, né? E o Congresso lá, como eu disse, é muito forte, o senhor sabe melhor do que eu. Quando ele bombardeou a Síria, depois daquele ataque com agentes químicos, várias lideranças, tanto do Partido Democrata quanto do próprio Partido Republicano, fizeram um alerta para ele, publicamente. O presidente não esqueça que ele não tem o poder de declarar guerra sem o aval do Congresso. Sim. Aliás, isso eu acho que em qualquer país, né? Inclusive no Brasil, a declaração de guerra é um ato tão firme, tão duro para a sociedade, que depende não só da mão do presidente da República. Ele tem, vamos dizer assim, o botão de destruir o mundo, né? Mas para apertar aquele botão, normalmente ele tem que ter autorização. Mas aqui no Brasil, eu vejo que a gente tem uma concentração excessiva de poder, e essa concentração a gente precisa combatê-la, a gente precisa modificar isso. A nossa Constituição de 88, ela foi feita nos moldes de um sistema parlamentarista, inclusive com regras de sistema parlamentarista, que a principal regra, vamos dizer assim, de governabilidade seria a medida provisória. Mas no final acabou ficando o presidencialismo com a medida provisória, ou seja, aumentou ainda mais o poder do presidente, que ele pode criar uma lei
sem submeter ao Congresso, e o Congresso vai ter que correr atrás para poder votar essa lei. É muito errado, né? É muito errado isso. Mas porque o presidente é o chefe de Estado e de governo. E de governo. E aí que está o erro, né? E aí? Não haver essa separação, que no sistema parlamentarista clássico existe. E vamos dizer assim, os problemas nossos, nós formos analisar cada grande problema que a gente vê no Brasil, como as pessoas reclamam, o custo das campanhas eleitorais, a infidelidade partidária, a irresponsabilidade do eleitor com o eleito, a falta de lembrança que o eleitor tem em quem votou, a não cobrança das promessas de campanha, tudo isto favorece o sistema que nós temos de concentração de poder e a manutenção dos mesmos sempre no poder. Se a gente tivesse um sistema parlamentarista, o governo seria constituído por parlamentares. Ou seja, todos os ministros, à exceção talvez do ministro da Economia, ministro da Fazenda, todos os ministros seriam parlamentares que manteriam os seus cargos no parlamento. Ou seja, eles teriam que ajudar na governabilidade e, ao mesmo tempo, prestar conta diariamente no Congresso Nacional. Eles não teriam como se esconder das suas decisões. E, ao mesmo tempo em que tu tem um governo que é formado dentro do parlamento por maioria, tu não tem aquele problema de ter que comprar votos. Ou seja, qual é a origem do mensalão e do petrolão e de toda a crise que nós estamos vivendo atualmente no Brasil? É que o governo, para poder aprovar as suas medidas de Estado, ele precisa fazer com que isso tenha maioria no Congresso. Como os deputados se elegem com irresponsabilidade perante a governabilidade do país, ele chega na campanha eleitoral e promete mundos e fundos. Ele vai lá, faz a lei, lava as mãos e diz, olha, meu eleitor, a minha parte eu fiz, a lei está ali, quem tem que cumprir agora é o presidente, é o governo, não sou eu. No sistema parlamentarista é diferente. A governabilidade depende de maioria. Quando acabou a maioria, este governo cai automaticamente. E se o governo se o próprio parlamento não conseguir constituir um novo governo com maioria, o presidente da República destitui o Congresso e chama novas eleições a qualquer tempo. Isso já cria uma instabilidade no sistema, na segurança do deputado. Hoje o deputado gasta mundos e fundos na campanha porque ele sabe que 4 anos ele fica seguro no cargo dele. No sistema parlamentarista, ele pode cair a qualquer mês. Ele pode cair em 6 meses, em 8, em 1 ano, em 2 anos. Ele não vai gastar tudo aquilo em campanha porque ele sabe que aquela campanha não vai durar os 4 anos. E também é voto distrital, né? O voto distrital é fundamental também, não só para o sistema parlamentarista, mas também no sistema presidencialista. O voto distrital, vamos dizer assim, é uma bênção para a sociedade. Ele cria um vínculo direto do eleitor com o político, tanto faz em nível estadual, municipal ou federal. Ele faz com que o político tenha que viver dentro daquela comunidade, até porque, para o nosso telespectador poder compreender o que significa isso. Se pega o número de cadeiras que tem o parlamento, no caso, vamos dizer, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Nós vamos pegar o número de 503 deputados e vamos dividir o Brasil em 503 sessões. 513 sessões. Cada sessão poderá ter um candidato de cada partido. Então, só com isso tu já acaba com a infidelidade partidária, porque o candidato, para sair candidato dentro daquele partido, ele tem que ter histórico partidário. Perfeito. Se ele trocar de partido, ele já vai entrar no final da fila do próximo partido. Então ele tem que se manter dentro do partido. Ele tem que ficar dentro da comunidade, porque senão na próxima eleição ele não consegue ser candidato, porque a própria comunidade já vai escolher um outro que já está mais próximo dele. Então tu já resolve esse problema também. Terceiro, ele vai ter que, além de estar no governo, no parlamento, ele vai ter que estar dioturnamente dentro da sua comunidade, discutindo os problemas da comunidade e justificando os votos que dá. Então todo mundo da comunidade vai saber em quem votou e qual é os atos que aquele eleito está votando dentro do Congresso Nacional. Muda tudo, né? Muda tudo. Porque hoje mais de 90% dos eleitores jamais vão conhecer pessoalmente os seus eleitos. Não vão cruzar com eles. Hoje, se nós formos ver os mapas de votação, tem candidato de Porto Alegre que faz voto em Uruguaiana, faz voto em Pelotas e faz voto em Iraí. Quer dizer, o eleitor, ele nunca viu o seu candidato. Ao mesmo tempo, a campanha eleitoral fica muito cara. Se nós só tivéssemos o voto distrital, a campanha seria resumida
Poderia ser feito com um panfletinho, feito Claro. como antigamente se fazia em diretório acadêmico, no mimeógrafo, Aham. porque seria distribuído de mão em mão. Hoje não, hoje o candidato tem que investir milhões para poder fazer a sua divulgação em todo o estado, para buscar um voto em cada lugar, um voto em cada canto do estado. E isto já se mostrou que é muito ruim e só traz males para a nossa sociedade. Por que se rouba tanto no Brasil? Tanto, quer dizer, é um escândalo atrás do outro, a Lava Jato está mostrando, até os presidentes da República envolvidos. Essa é uma discussão, assim, o problema nosso é a falta de moralidade do povo ou Ou o sistema que incentiva isso. no Talvez seja os dois, né? Talvez seja os dois, mas aí eu acho que nós entramos numa outra seara que também é o seguinte, é a presença demais do Estado na vida das pessoas. Ou seja, quanto mais Estado a gente tem, mais cidadãos irresponsáveis nós geramos. O cidadão, quando ele sente que ele não precisa desenvolver o seu próprio trabalho, a sua própria força para poder ter atendimento médico, ele fica tranquilo. Se eu não preciso desenvolver o meu trabalho, a minha força para poder conseguir educação para os meus filhos, eu não preciso me preocupar. Ou seja, tu vai gerando um cidadão irresponsável. E esta irresponsabilidade acaba gerando uma má índole. Eu costumo usar, inclusive, um exemplo muito simples. Se tu tiveres um filho em que ele é muito mimado, ou seja, tiver muita presença do pai na vida daquele filho, o pai faz o tema de casa no lugar do filho, o pai reclama com o professor porque a prova está muito difícil, o pai mente na escola para o filho poder entrar atrasado. O que nós estamos gerando? Nós estamos gerando uma pessoa que nunca vai conseguir, na sua vida, ter uma vida proba, organizada, ele vai ser sempre um irresponsável. Agora, se tu tratar o filho com correção, com justiça, com carinho, com amor, mas com correção e decência, tu vai criar um cidadão respeitado, respeitável, responsável, diferente do filho mimado. Ou seja, quem é que vai ser o mau caráter no futuro? O que foi mimado, porque teve presença demais da família, dos pais, dentro da vida do filho. O Estado grande demais como nós temos, ou seja, o Estado presente demais na vida do cidadão, acaba trazendo a irresponsabilidade para o cidadão. O cidadão passa a ser irresponsável, passa a valer tudo. E aí depois ainda soma-se que nós temos um sistema que favorece que os maus políticos fiquem presentes e os bons políticos se afastem da política, porque hoje a pessoa tem vergonha de dizer que é político. Claro. Ou seja, os bons estão se afastando, os ruins estão continuando, quem é que vão ser os eleitos? Os ruins. Aí e aí é um sistema que se retroalimenta. De gente ruim. De gente ruim. Ou seja, o cidadão vê o exemplo ruim e diz, se ele lá em cima tá sendo desonesto, por que eu não vou ser honesto aqui na minha vida cotidiana? Eu também tenho direito. Por que eu vou pagar os meus impostos em dia se os meus impostos estão sendo roubados lá em cima? Eu também vou virar sonegador. Ou seja, o desestímulo é muito grande pelo mau exemplo também. Ou seja, então é um sistema que se retroalimenta. Qual é a solução? Não existe solução mágica. Não vai ter um salvador da pátria, não vai chegar alguém aqui e dizer assim, olha, a partir de amanhã nós botamos todo o Congresso novo, os prefeitos, os governadores, o presidente da República serão pessoas probas. Não existe isso. A solução é fazer a coisa reverter aos poucos. Ou seja, vamos criar um sistema, no meu ver, parlamentarista, com voto distrital, onde a gente consiga, ao longo do tempo, ir depurando os maus, tirando os maus e mantendo os bons. E com isso, criando os novos exemplos, fazendo com que as leis sejam cumpridas, e isso vai fazer com que os cidadãos aprendam a respeitar a lei. Mas é sofrido, né? Porque parece que não termina nunca, né? A coisa da corrupção, da roubalheira, da impunidade. A sensação que a gente tem, aliás, é a realidade, que tem muita gente dentro do Estado brasileiro conspirando contra nós, né? Eu acho que as corporações. E a sensação acho que está correta, Diego, sabe? Eu acho que hoje a gente tem talvez uma maioria muito grande de pessoas com má índole na gerência do Estado, não só em cargos eletivos, mas também e principalmente nas estatais e nas empresas governamentais. No setor público. No setor público. O senhor vê que agora nessa operação envolvendo a JBS, né, a Friboi, o Joesley, que envolveu o presidente da República, que envolveu a Aécio Neves, um procurador da República foi preso.
Um procurador da República, um homem da Lava Jato, que esteve lá no Congresso defendendo as 10 medidas contra a corrupção, ganhava propina para passar informações privilegiadas para a JBS. E não só passar informações, como também tentava minimizar os problemas e diminuir o impacto do processo criminal em cima das pessoas. E pior de tudo, que ele foi indicado pela Procuradoria-Geral da República e fazia parte da força-tarefa, inclusive daquela Operação Cui Bono. Ou seja, a gente começa a pensar assim, quem não está envolvido? Quem são as pessoas confiáveis? Agora, uma coisa é certa, não há saída fora das instituições e não há saída fora da Constituição. Ou seja qual for o tamanho do problema que nós nos metemos, a única saída viável é a saída dentro da Constituição. Ou seja, cumpra-se a Constituição. Nós temos linha sucessória prevista, nós temos os impedimentos dessa linha sucessória e a forma de substituição das pessoas. Ou seja, se não se cumprir a Constituição, e neste momento acho que tem que ser cumprida a Constituição, ou seja, se for afastado o presidente Temer, a gente tem que colocar o substituto, chamar eleições indiretas em 30 dias e trabalhar para fazer a reforma da Constituição, aprovando talvez a PEC 20A, que está lá há mais de 20 anos no Congresso Nacional, que institui um sistema semipresidencialista ou semiparlamentarista no Brasil. Não é o ideal, mas eu penso que nunca teremos uma medida ideal. A gente vai ter que subir degrau por degrau, ou seja, a escadaria é longa, só que nós temos que começar a subir. Deixa eu só informar para os nossos telespectadores, pessoal que está nos assistindo também aí nas redes sociais, na internet, nós estamos gravando essa entrevista no dia 18 de maio, né? 24 horas depois do escândalo envolvendo Michel Temer, Aécio Neves e outros. A gente sabe que, já diz o slogan da Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Pode mudar. Então daqui a pouco, né, sabe-se lá o que aconteceu com o Temer e com os outros, né? Mas enfim, você tira as pessoas, os personagens se repetem, né, porque o sistema é viciado. Não adianta, se nós não mudarmos esse sistema político que aí está, mudarmos as regras, nós vamos ter, e o senhor falou em 25 anos uma crise, do jeito que as coisas são rápidas, a próxima crise vai ser em menos tempo. Nós tivemos, nesse ciclo, nós tivemos o impeachment do Collor, tivemos o quase impeachment do Lula, tivemos o impeachment da Dilma e provavelmente, talvez, teremos um terceiro impeachment, ou seja, nós vamos ter 3 impeachment num prazo curtinho, na história mundial não existe isso. Até hoje não existe isso na história moderna. Claro. E as corporações do setor público que têm tanta força para fazer leis a seu favor e privilégios, como combater esses privilégios, né? Porque numa república de verdade não pode ter privilégio. As corporações se formaram até pela situação e pelo sistema que nós temos montado. Eu penso que a gente não tem que combater as corporações, nós temos que combater o sistema e a forma como essas corporações agem. Ou seja, nós temos hoje, e não só do setor público, mas talvez principalmente, mas nós temos a questão do problema dos sindicatos, o imposto sindical. Isto sim tem que acabar urgentemente, que é outra fonte de corrupção e de desvio da moralidade no sistema político brasileiro. Tem que se acabar e para se acabar os privilégios no setor público vai ser um negócio longo e complicado, porque vão ter que fazer modificações na Constituição. E hoje uma modificação na Constituição é difícil, ainda mais com a força que as corporações têm. E não adianta as pessoas virem gritar querendo uma modificação, uma nova Assembleia Constituinte, porque o rebate de uma nova Constituinte inteira vai sair um monstro muito pior do que o que nós temos hoje. Hoje sairia. E eu acredito que sim. Um monstro pior, né? Vou dizer assim, até o Ulisses Guimarães dizia que a nova Constituição do Congresso, a cada 4 anos a gente tem a esperança de renovação e a renovação é para pior. Claro. A nossa Constituição já é ruim, é muito ruim, só que o conserto dessa Constituição terá que ser feito aos poucos e não chamando uma Constituição nova. Porque tu imaginas hoje, quem é que tem dinheiro para fazer campanha eleitoral? São os cidadãos de bem ou são este pessoal que assaltou o Brasil e que tem dinheiro para fazer, segundo dizem, eleições para os próximos 50 anos? Quem é que vai se eleger para a Assembleia Constituinte? Quem é que vai manter esse país de pé?
Ou seja, então é melhor que a gente organize a sociedade, instrua a sociedade, como o movimento parlamentarista tem feito nesses últimos 19 anos, ensinando as pessoas o que é o parlamentarismo, como funciona o parlamentarismo, as vantagens que esse sistema tem e deixando as pessoas pensar. E essas pessoas pensando é que vão começar a lutar aos poucos e vir aos poucos trazendo a melhoria. Não haverá solução mágica, muito menos através de uma nova Constituinte. Agora, é coisa de, no mínimo, 2 gerações, né? Eu acho que no mínimo 2. No mínimo 2. Vamos considerar 25 anos uma geração, então 50 anos. Para começar a surtir efeitos positivos. Isso que nós começamos faz pouco. Ou seja, tem pessoas de bom caráter e boa índole, né, na política, que vem fazendo isso ao longo do tempo. Mas a gente tem notado que de 2013 para cá, principalmente, a população acordou. Iniciaram com aquelas pequenas manifestações das passagens escolares aqui em Porto Alegre, se espalhou pelo Brasil e hoje se discute política talvez mais do que se discute futebol. É verdade. E isso é muito bom. Ou seja, surgiram várias organizações que vêm para contribuir. E a organização da sociedade civil é o que vai realmente combater aquilo que tu estavas dizendo. Como é que nós vamos combater as corporações? Com organizações da sociedade civil. Hoje nós podemos citar aí o movimento Escola Sem Partido, que é fundamental para a instrução das pessoas, para parar a doutrinação nas escolas. Nós temos o próprio MPB, que faz um trabalho há 2 décadas quase de ensino e instrução do sistema parlamentarista e das vantagens sobre o presidencialismo. Nós temos esses movimentos da gurizada, tipo Banda Louca, o Vem Pra Rua, Brasil Melhor, MBL. A sociedade começou a acordar e nós temos que incentivar que as pessoas criem entidades e associações para que elas se organizem, porque mesmo aquela organização de futebol, elas são favorecedoras de criação de consciência coletiva. E isso é que nós precisamos, consciência coletiva virtuosa. Dr. Vinícius Boeira, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, obrigado pela entrevista. Obrigado, Diego, pelo convite. Vamos conversar mais vezes, quem sabe numa próxima oportunidade, já com o sistema parlamentarista instalado no Brasil. Eu espero vir antes, porque eu não tenho esperança que seja tão rápido o sistema. Não, eu tô levando fé que a coisa vai se degradar tanto, né? Quer dizer, eu tenho fé que a solução venha com a degradação, né? Que os caras iluminem, né? Tenham uma luz e se deem conta que este sistema está falido. Essa é uma fé que nós temos muito grande. A gente acredita que a cada crise que o sistema presidencialista passa, as pessoas vão se dar conta que o parlamentarismo é a solução. O presidencialismo já mostrou que está esgotado, principalmente o sistema brasileiro. Não tem mais como dar certo. Não vai dar certo. E a gente precisa que as nossas lideranças entendam, não só as lideranças da sociedade civil, mas as lideranças políticas, que o caminho da solução não é que seja a solução, o caminho da solução é o sistema parlamentarista. Um abraço. Forte abraço. Opinião Livre. O Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.